A paz do Senhor para todos. Estudo Apocalipse número 3. Jesus é o coração da Bíblia, Israel é o centro do Apocalipse e o templo é o maior sinal da iminente volta de Jesus. Para visualizar o estudo completo, clicar na foto menor à esquerda e acima do meu history no Facebook. Vamos analisar a reconstrução do terceiro templo em Israel. O motivo pelo qual somente a nação de Israel no mundo se empenha na reconstrução de um templo em suas terras se dá pelo fato de Israel ter rejeitado Jesus Cristo como seu Messias e permaneceu na lei de Moisés, abolida na cruz há mais de 2000 anos e não está mais em vigor. Israel, diferente dos cristãos, não obedece o Novo Testamento e se orienta pela Torá, que são os 5 livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Assim adoram e dão culto exclusivo a Deus, mas rejeitam Jesus Cristo, esperando até hoje o seu Hamashia, o Messias judaico. Por outro lado, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19 a 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nota, o nosso corpo não deve servir à sensualidade exposta, tão praticada em nossos dias. Quais as notícias do terceiro templo? O Instituto do Templo é uma organização responsável pela sua reconstrução no Monte do Templo, totalmente informatizado com altos padrões da tecnologia moderna, de acordo com as leis judaicas. O gigantesco projeto de engenharia e arquitetura está concluído e conta com planta baixa, maquetes, utensílios para rituais sagrados, vestes do sumo sacerdote e dos sacerdotes levitas que foram treinados para recomeçarem os rituais do Antigo Testamento. As 102 peças do interior do templo estão prontas e até o véu da separação do Santo dos Santos. A única peça que ainda falta é a Arca da Aliança, que está sendo procurada. Para conhecimento histórico, no início do século VII, os árabes conquistaram Jerusalém e reconstruíram a mesquita Domo da Rocha no Monte do Templo, obra da arquitetura islâmica considerada patrimônio da humanidade pela Unesco em 1981. Israel deseja reconstruir o terceiro templo no seu antigo lugar, mas tudo indica que o lugar está ocupado pelo Domo da Rocha. Essa questão será resolvida em paz e negociações. O terceiro templo terá grande importância para a humanidade, pois será palco e motivo para ocorrer a grande tribulação com a batalha do Armagedon. Será um novo e terrível sofrimento para Israel nas mãos do anticristo, tempo que se chama a angústia de Jacó, e a oportunidade serão cumpridos os juízos de Deus sobre a humanidade. Marcos 13, 19 a 20. Porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. O arrebatamento da igreja com a volta de Jesus determinará o fim do tempo da igreja e o início da 70ª semana de 7 anos de Daniel. É nesta última semana de Daniel que ocorrerão os fatos mais tensos do Apocalipse. Será na metade desta semana de Daniel, 3 anos e meio, que o anticristo será de fato revelado com o início da batalha do Armagedon na grande tribulação. Alguns confundem o Armagedon com a guerra de Gog e Magog. Gog e Magog consta de Apocalipse 20, de 7 a 10, e será após o reino milenial de Jesus Cristo, nesta mesma terra em que vivemos. Vamos analisar a espera de Israel pelo seu Hamashia, o Messias judaico, mas ainda não temos informações seguras sobre ele, que deve ser judeu, descendente do trono de Davi, a exemplo de Jesus Cristo. Agora vejamos as ações do anticristo na 70ª semana, Daniel 9, 27. Ele fará
firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição se derrame sobre ele. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Nota, vejamos o perfil do anticristo. Ele será inteligente, falso e astuto, grande orador, hábil político, de grande poder de persuasão e voltado a fazer alianças de paz. A religião mundial que está sendo formada com 3 pilares das maiores crenças existentes é só para convencer muitos sobre a capa religiosa. Mas o real propósito dessa religião mundial será servir ao novo governo mundial que está sendo formado. Prestem atenção e vejam o ponto culminante da idolatria, a missão do falso profeta, Apocalipse 13, de 11 a 15. Vi ainda outra besta, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 16, 14 afirma que os demônios são operadores de sinais. Nota, tudo que a Bíblia declara vai se cumprir. Portanto, a nossa missão e propósito é pregar a salvação às pessoas que estão vivas. Sejamos salvos enquanto há tempo, pois na eternidade, para onde nós vamos, não haverá perdão de pecados. Primeiro, o amor de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jeremias 31,3, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. 2, a facilidade da salvação. Efésios 2, de 8 a 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. 3, basta abrir o nosso coração e usar a palavra da fé. Romanos 10, de 8 a 10. Porém, o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Milhões de pessoas poderão passar pela grande tribulação, mas com Jesus Cristo nós não entraremos em juízo. João 5,24, não seremos julgados. João 5, 3, 18 e 19, não seremos condenados. Romanos 8, 1. E por fim, pela obediência à palavra de Deus, seremos livres da grande tribulação. Apocalipse 3, 10. Finalmente, ainda há tempo para a salvação. Arrependa-se de seus pecados e peça perdão a Deus, pois nele há perdão. Use sua fé, creia em Jesus Cristo e faça esta oração da salvação falando comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te convido a entrar no meu coração e te recebo em minha vida como meu único Senhor e Salvador. Peço perdão pelos meus pecados e os deixo para sempre, e que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Sejamos salvos em Cristo Jesus e façamos orações diárias, com pedidos de perdão pelos pecados. Temos que ir para a eternidade com o templo do Espírito Santo, livre de pecados, em pureza e santidade. Graça e paz para todos.